Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos abençoar nesta noite. Que a sua misericórdia desça sobre todos nós. Dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho, falando das 3 revelações, hoje nós estamos falando na segunda, que é o Cristo, nosso amado Mestre Jesus. E aí nós já encontramos nessa passagem um objetivo muito interessante desse capítulo. Tirado desses ensinamentos, que eles não são apenas palavras lindas para dar apoio a uma bela explanação, mas são ensinamentos que devem fazer parte da nossa vida, que devemos aplicá-los no nosso dia a dia, fortalecendo o nosso desejo no bem, fortalecendo a nossa vontade de servir na causa do bem, melhorando-nos como pessoas e também como espíritos. O esclarecimento de Jesus: não vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. Nos perguntamos por que será que Jesus apresentou esse esclarecimento, essa justificativa a respeito da sua missão. As pessoas daquela época, vamos dizer nós também, é bem provável que nós fizéssemos parte daquele grupo de encarnados. Essa era uma ideia de compreensão muito difícil, porque eles estavam acostumados a uma legislação rígida, dura, que a infração a uma daquelas leis resultava em punições terríveis, às vezes até com a própria vida, perdendo a vida em função da infração que se cometesse. E Jesus chega com uma situação nova, com palavras novas. Ele pregava uma boa nova. Então ele estava pregando a lei de amor. E isso era de compreensão difícil para o povo da época. Então eles começavam a pensar que Jesus estava subvertendo a ordem, que Jesus não estava cumprindo a lei. Mas Jesus esclareceu que estava cumprindo sim. E tudo aquilo que foi dito dele pelos profetas, ele também estava cumprindo tudo rigorosamente. E acrescentou: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. E aqui nós vamos entender até o último detalhe, por menor que seja. Enquanto a lei de Deus não for cumprida, nada passará. Então nós já sabemos que a lei de Deus é algo sério, é algo muito sério que veio para nos orientar e nos encaminhar para o progresso. O Cristo e a lei divina. O Cristo não veio destruir a lei de Deus, porque a lei de Deus é imutável. Vejamos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram estabelecidos naquela época e permanecem valendo até os dias de hoje, e temos certeza que valerão para sempre. Não tem como mudar os 10 mandamentos. Então Jesus não veio destruí-la, mas cumpri-la. E cumpriu rigorosamente, fielmente a lei de Deus. E também desenvolvê-la. Por que desenvolver? Ora, as pessoas da época ainda não tinham a inteligência desenvolvida
a ponto de entender determinadas nuances. Por isso, Jesus fez esse desenvolvimento para que nós pudéssemos entender a sua lei. Até nas nossas leis humanas, se nós pegarmos um código civil, penal, que seja, entregarmos a uma pessoa que saiba ler, a pessoa vai ler os artigos daquele código. Mas daí interpretar e entender o que está escrito lá, pode ser que não consiga. Por isso, nós temos os cursos de direito para ensinar a doutrina. E Jesus veio nos mostrar com amor como era que nós deveríamos entender a lei de amor, que é a lei de Deus. Por isso, desenvolvendo, deu-lhe o verdadeiro sentido. Isso afastando as falsas interpretações e também aquelas interpretações intencionalmente distorcedoras da verdade. E adaptá-la ao adiantamento dos homens daquela época e de agora. A base da doutrina de Jesus contém o princípio da lei divina. E que princípios são esses? São os deveres para com Deus e para com o próximo. Foi aí que ele respondeu àquele doutor da lei que queria saber qual era o maior dos mandamentos. E Jesus disse: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. E o segundo, que é semelhante a esse, que é amar ao próximo. Então fica muito claro para todos que, amando ao próximo, nós estamos amando a Deus. E o que é amar ao próximo? É viver de beijo e abraço com o próximo? Não, amar ao próximo é ter por ele respeito, não querer prejudicá-lo, não ter por ele ódio, nem ressentimento, nem rancor, nem desejo de vingança. E quanto às leis de Moisés? O Cristo as modificou na substância e na forma. Por quê? Porque eram leis civis, próprias para uma determinada época. E as leis, elas vão mudando de acordo com a evolução da humanidade. Em cada país tem suas leis, e de acordo com o avanço da população, o avanço da nação, daquele povo, as leis vão se modificando. E ao modificar essas leis, Jesus impactou bastante a ideia daquele povo, que ainda vivia sob o regime de talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus pregou uma situação, algo novo, revolucionário, que mexeu com todas as mentes, quando ele disse que deveríamos perdoar os nossos inimigos, ter amor e compaixão pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Isso foi impactante. Ainda em relação às leis de Moisés, Jesus reduziu-as a esta única lei: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como já havíamos comentado. Então, isso impactou. Mas não foi só naquela época. No decorrer do tempo, nós ainda estamos nos debatendo em relação a essas ideias. Nós ainda sentimos muita dificuldade em perdoar ao nosso próximo. Às vezes nas coisas mínimas, aquelas coisinhas pequenas que poderiam ser deixadas de lado, nós ainda sentimos muita dificuldade em perdoar, principalmente porque nós não esquecemos com facilidade aquelas faltas cometidas contra nós. O significado: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último detalhe.
é necessário que a lei de Deus seja cumprida integralmente, sem deixar nada para trás. Não é como a lei dos homens, que é feita para alguns e para outros privilegiados, não. A lei de Deus é para todos, indistintamente. Porque é uma lei de justiça, de amor e de caridade. E que ela seja praticada na Terra inteira. Ou seja, é para o planeta. Não é para meia dúzia de privilegiados. Na lei de Deus não existe privilégios. Somos todos seus filhos. Então, a sua lei é para todos nós, igualmente. Sem dar mais para um e menos para outro, mas na mesma quantidade para todos. E o papel de Jesus? Qual era o papel de Jesus? Não foi o de um simples legislador moralista. Tivemos muitos legisladores considerados moralistas que pregavam, que davam ordens, mas para os outros. Faça isso, faça aquilo. Mas na hora que era para ele cumprir aquilo que ele ordenava, o discurso era outro. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Com Cristo não era assim. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram a sua vida. E ele fez isso rigorosamente. A autoridade lhe vinha não somente da sua palavra, mas da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Cristo falava, vivia e exemplificava. A sua vida foi assim. Ele falava e vivia o que falava, mostrava através do seu exemplo, da sua vida, tudo aquilo que ele dizia que era verdade, e ele vivia aquilo. Não era uma questão de mandar os outros fazer, ele mesmo fazia, em primeiro lugar, como grande exemplo. O Cristo veio ensinar a humanidade que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então ele veio nos mostrar o caminho. Como é que nós devemos fazer para seguir nessa estrada, nesse caminho que ele nos mostrou e que ele seguiu. Mas nós ainda insistimos com as ilusões aqui da terra. Mesmo sabendo de todas essas verdades, nós ainda nos deixamos nos iludir pelas fantasias da terra, pelos bens terrenos, pelas honrarias, pelos elogios, pela fama e outras coisas mais. E chegamos ao ponto de valorizar muito mais essas coisas transitórias do que aquela que é definitiva em nossas vidas, que é o caminho para o reino dos céus, para o qual Jesus veio nos convidar e nos mostrar o caminho e a forma como devemos caminhar nessa estrada. E que caminho é esse? O caminho que conduz ao reino dos céus. A prática das leis de Deus. E a prática das leis de Deus, nós já vimos que é amar a Deus. Mas amar a Deus amando o próximo. E quando nós não seguimos essas palavras, nós achamos que a lei de Deus, lemos as passagens evangélicas, achamos muito bonitas, interessantes, fechamos o livro, guardamos e deixamos que essas palavras apenas ressoem em nossa mente, sem que nós a coloquemos em prática. O que é que pode acontecer? Claro que fazendo isso, sofremos as consequências. Não é à toa que nós vivemos no estágio em que estamos, no planeta de provas e expiações. Porque a lição já foi ministrada.
É nós que ainda insistimos em não colocá-las em prática nas nossas vidas. Essa é a consequência. É o resultado que nós estamos enfrentando. Não falo nós aqui, esse grupo. É a humanidade de uma forma geral. Todos nós vivemos as consequências da não aplicação das leis de Deus. Jesus disse tudo? Não, não disse. Limitou-se em muitos pontos a lançar os germes da verdade. Claro, a humanidade ainda não estava preparada para receber determinadas verdades. É como se dirigir a um grupo de crianças de 3, 4 anos e querer impor a elas funções matemáticas, conceitos de física. As crianças nessa idade não vão aceitar, porque ainda não têm o desenvolvimento para isso. Assim somos nós também, determinadas verdades que Jesus nos trouxe. Ele lançou o germe, mas esperou que nós fôssemos amadurecendo, a fim de que, no futuro, nos fosse revelado algumas coisas que ficaram, não por uma questão de mistério, mas porque nós ainda não tínhamos o necessário desenvolvimento para entender. Certas verdades não podiam ainda ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Era que nós não estávamos ainda no momento de entender determinadas verdades. O sentido oculto. Algumas palavras do Cristo, para serem aprendidas, era necessário o surgimento de novas ideias e novos conhecimentos. E isso a gente só vai adquirindo com o passar do tempo. Amadurecimento do espírito humano, que é o que nós vamos vivenciando com o passar do tempo, a cada encarnação, vamos e voltamos. E a cada vez, aprendendo um pouquinho mais, nós vamos amadurecendo o espírito, amadurecendo as ideias, desenvolvendo a inteligência e o entendimento. E também precisava de tempo para a ciência progredir. O Espiritismo e a ciência contribuíram para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. E aí surge uma pergunta: mas a ciência está do lado do Espiritismo? Está contra o Espiritismo? Não tem tanto cientista aí que nega o Espiritismo? A ciência não pode aceitar nada sem ter prova. A ciência pesquisa. E há muitos cientistas sérios pesquisando a respeito do Espiritismo. Nós não podemos dizer que a ciência nega baseado no autoritarismo ou na arrogância científica de um pequeno número de cientistas materialistas que querem negar aquilo que eles não conseguem entender, porque não entendem, negam, mas não significa que eles estejam com toda a verdade. Por isso, a ciência, sim, contribui junto com o Espiritismo. E para os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas reflexões, vamos centrar o nosso pensamento nas palavras do próprio Cristo, já que falamos que ele veio nos mostrar o caminho e seguiu por ele. Quando Tomé o questionou, porque nós também somos um pouquinho Tomé. Tomé o questionou a respeito do caminho. Qual o caminho a ser seguido? E Jesus respondeu para Tomé, e claro, respondeu para todos nós seres humanos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, está aí a resposta. Para crescermos, para chegarmos ao reino dos céus, ao reino de Deus, como nos orientou Jesus, é preciso que sigamos os seus passos. Claro que mantida aqui as devidas proporções. Dentro das nossas possibilidades, nós já temos condição
de andarmos nessa direção. Eram essas as reflexões para essa noite, desejando paz e muita luz a todos. A Naya fez uma reflexão interessante na nossa reunião passada sobre a segunda revelação e que nós vamos aproveitá-la para nos fortalecermos. A minha reflexão é que temos a obrigação de levar a sério tudo o que Jesus nos deixou para evoluirmos como espírito encarnado, de fazermos sempre o melhor para o progresso. Aí vem a grande pergunta: que recurso podemos nós utilizar para levar a sério os ensinamentos de Jesus? Ou seja, nos esforçarmos para colocá-los em prática na nossa vida. A Naya diz que nós temos a obrigação de levar a sério tudo que Jesus nos ensinou. Vocês concordam com a Naya? Sim. Todo mundo concorda, olha aí. Boa noite. Emmanuel nos fala que a primeira coisa que nós precisamos para trabalhar e empreender o nosso progresso espiritual é a vontade. Nós, espíritos, para agirmos no universo, estejamos nós encarnados ou desencarnados, utilizamos das nossas possibilidades do pensar, da vontade e de como nós qualificamos esse nosso pensamento. Tudo o que nós fazemos nas nossas vidas, nós iniciamos com o pensar. Dependendo do tamanho da nossa vontade, nós movimentamos esse pensamento e agimos. Por isso, é dessa forma que nós, seres espirituais eternos, podemos agir no universo. Na prática do bem, qualquer ação nossa se inicia e se influencia com esse processo. No pensar, impulsionar o nosso pensamento pela nossa vontade, tornando-o força motriz, capaz de movimentar as energias necessárias para a realização desse trabalho. Então, qualquer realização nossa, como espírito eterno que somos, se inicia pelo processo do fortalecimento da nossa vontade, do nosso querer firme, que infelizmente é aí que a gente falha, porque a gente pensa que quer, mas a nossa vontade ainda é um pouco vacilante para seguir o Cristo, infelizmente. E o querer também vai exigir esforços, né? Vai exigir esforços. E muitas vezes nós não estamos com vontade de fazer esforços, não é mesmo? A nossa vontade é fraquinha. Então, aí perdemos a grande oportunidade de acelerar o nosso progresso espiritual. Vamos lá. Agora, muitas vezes também, nós pensamos assim, mas eu, com tantos defeitos, com tantas dificuldades, como vou seguir o Cristo? E aí, entrando nessa questão da vontade, como a Jamila muito bem colocou, a gente pode trazer a sugestão das pequenas coisas. Muitas vezes nós pensamos assim, eu preciso elaborar metas extraordinárias, né? A partir de hoje eu quero ser um verdadeiro cristão, eu quero ajudar meu próximo, então vou deixar de fazer isso, aquilo. E muitas vezes nos frustramos por criar essas metas extraordinárias. Então, comecemos pelas pequenas coisas. Pelas coisas do dia a dia, olhar o outro diferente. A gente fala muito também assim do trânsito, ter mais paciência no trânsito, sorrir, dar bom dia pela manhã. Então são nas pequenas coisas que nós caminhamos para a nossa reforma íntima.
Então, a vontade, através da vontade e das pequenas coisas no dia a dia. Fica aí a sugestão. Principalmente começando dentro do lar, né? Dentro do lar, né, Jamira? Tendo paciência com o marido, perdoando o marido. Olha só, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É o ensinamento de Jesus. Terminou sobrando para mim. É. E foi justamente nas pequenas coisas. Né? É. Ficou o exemplo. Não é? É isso mesmo. Ensinamento de Jesus é isso. A gente tem que ler, reler, refletir, trazer para dentro de nós, estarmos ali nos esforçando para colocar em prática no dia a dia, nas pequenas coisas, para um dia, quem sabe, nós conseguirmos realizar grandes demonstrações de amor, de fraternidade, de perdão, como ele nos ensinou. Não é? Mas temos que começar. Muito bem. O Idefanso pergunta. Olha aí, você não explicou alguma coisa direito. Ele diz o seguinte: não ficou muito claro para mim. Com certeza a culpa é do Brandão que não explicou direito, viu? Fez muito bem de perguntar. A relação do espiritismo com a ciência, já que os dois divergem muito. Divergem? Vamos ver. Você não explicou direito, você tem toda a razão. Agora ele vai explicar, viu? Olha, não é que a ciência diverge. Alguns cientistas é que, usando de arrogância científica, baseado nos conhecimentos deles, negam o espiritismo e divergem. Mas a ciência em si, o trabalho da ciência é investigar, buscar provas, estudar a fundo. E isso a ciência não se nega. Então não é porque a opinião de meia dúzia de cientistas materialistas que negam o espiritismo, isso não significa que eles falam por toda a ciência. Eles falam muito mais em nome deles do que propriamente em nome da ciência. A ciência, o papel da ciência, já dissemos e vamos repetir, é o de investigar, buscar provas. E às vezes a ciência leva muitos anos para chegar à conclusão de que uma coisa existe ou não existe. Até hoje a ciência não provou que o espiritismo não existe, que não existe espírito, não ficou provado, e a ciência também ainda não conseguiu provar que existe. Portanto, o estudo está em aberto e a ciência continua a investigar. Allan Kardec, não me lembro em qual obra da codificação, mas afirma que a ciência, ela anda, ela tem o papel dela, né? E no dia em que a ciência provasse algo em discordância com o que diz a doutrina mudaria. Mas até hoje ela ainda não provou o contrário. É isso? E que ficássemos com a ciência se isso viesse a acontecer. E, inclusive, a união... com a ciência se isso viesse a acontecer. A união da ciência e da religião, ela acontecerá com o auxílio, inclusive, da doutrina espírita. Porque, inclusive, Kardec utilizou a codificação da doutrina espírita pelo método científico. Ele realizou uma pesquisa científica para provar as realidades da vida espiritual que nós vamos ver, inclusive, com a terceira revelação. Não é? O problema é que as nossas aparelhagens, os nossos métodos científicos ainda, são muito voltados para procedimentos laboratório, de palpável. E com os espíritos existem diferenças, né? Temos que evoluir na metodologia, nos nossos instrumentais, inclusive, para podermos analisar, verificar, detectar
energias mais sutis, que ainda não conseguimos ainda, mas isso irá acontecer porque a ciência está caminhando para isso. E já existem muitas pesquisas científicas a respeito, né, de cientistas renomados, literatura vasta, né, mostrando a existência do espírito, vida após a morte, né? Muitos livros de cientistas e que não são espírita. Rosi, essa questão da vida após a morte, há até uma pesquisa que foi patrocinada pela NASA, que eles queriam investigar a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico. E o que seria essa consciência? É claro que eles falaram consciência para não falar espírito, para não ter envolvimento religioso, porque se tratava de uma pesquisa científica. Se buscarem na internet, encontrarão lá as pesquisas a respeito desse tema, a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico. Uma pergunta muito interessante aqui da Maria Ângela, para desenvolver aqui os nossos comentários, inclusive comentários que foram feitos. Quando se fala sobre exercitar a vontade, e aí menciona sobre não querermos com vontade, eu pergunto, será que não queremos com vontade ou não estamos preparados para querer? O que é o querer para cada um nesse mundo tão materialista e capitalista? Boa pergunta. Será que quando não queremos é porque nós não estamos preparados para querer? Ou será que muitas coisas nós já temos condições de realizar, não é? Mas não damos aquele valor. Pode ser que o querer ainda não entrou no nível do amadurecimento, existe esse lado também da psicologia, que justifica que muitas vezes o não querer está muito relacionado com ainda o não amadurecimento daquele espírito para determinadas verdades, para determinadas aberturas, aceitação. Mas e a questão da vontade? Você né? já respondeu quase tudo. Às vezes nós pensamos que queremos, pensamos no empreendimento, planejamos, mas quando nos damos conta do tamanho do empreendimento, do trabalho que vai dar, do envolvimento que nós temos que ter, de todas as nuances, de todos os detalhes daquele empreendimento, aí a nossa vontade começa a esvanecer, ela começa a diminuir, a nossa vontade começa a ficar pequena, ou seja, desde o princípio, a nossa vontade não era tão forte. Nós imaginávamos que ia ser uma coisa fácil, e quando nos deparamos com as dificuldades do empreendimento, é aí onde o nosso espírito, essa parte que você falou, a parte psicológica, é onde nós nos deparamos com as nossas realidades, com as nossas dificuldades. É como se nós estivéssemos olhando no espelho da nossa consciência e vendo que nós não estamos ainda tão bem preparados quanto imaginávamos que estávamos. Era um pensamento que agora nós estamos tentando transformar em realidade e a nossa vontade nos traindo, porque diante do trabalho nós não estávamos tão preparados para atingir esse objetivo, que foi às vezes quase assim uma obra de uma ilusão, vamos dizer assim. Nós queríamos, mas não chegamos a cogitar e a imaginar como seria o resultado ou quanto trabalho daria. É aí onde a nossa vontade e o nosso querer terminam nos traindo. E essa questão levantada tem tantas nuances, né? Como a questão da negação, que a psicologia fala, da fuga, porque quer, mas tem que realizar esforço, aí
acha que não vai ter condição, que não é capaz, aí se acomoda. Então, existem diferentes situações. Mas, na verdade, a essência está no nosso espírito ainda, na imaturidade nossa, ainda espiritual.